Centenas de pacientes saíam às pressas do Hospital Federal de Bom Sucesso, na zona norte do Rio de Janeiro. E a polícia ainda investiga como começou o incêndio nessa que é a maior unidade de saúde pública do estado. E é sobre isso que eu vou conversar agora com o Matheus Marques. Ele acompanhou de perto essa situação desde o primeiro dia. Né, Matheus? Boa tarde para você. Parte do hospital segue fechado por causa das investigações. E dizer isso no meio de uma pandemia que está cada vez mais aumentando os números de vítimas aí é desolador. Exato, Cecília. Bom dia para você, para quem está junto com a gente. A gente está aqui em frente ao Hospital Federal de Bom Sucesso. Como você disse, a gente estava aqui também no dia do incêndio e acompanhou de perto tudo que aconteceu por aqui. Parte do hospital segue fechado, sim. Olha, aquele prédio ali, que é o prédio 1, onde aconteceu o fogo no almoxarifado e aí acabou passando aí para o prédio. Tem a questão do prédio estar fechado para investigação e também, né, para reforma, né? Até que ele fique pronto, ainda vai demorar muito tempo. Então, por enquanto, alguns atendimentos não estão acontecendo por aqui. A gente tem uma placa aqui que mostra, ó, não temos emergência. Aqui era um hospital de referência, tinha emergência aqui no prédio 1, então era muito importante esse espaço que hoje acabou sendo desativado por conta desse incêndio. Naquele dia as pessoas tiveram que sair correndo daqui, tiveram que muitos pacientes que estavam ali naquele prédio que pegou fogo, eles foram para uma borracharia que fica lá no final daquela rua, claro que foram por dentro do prédio, mas tiveram que passar por um longo espaço até chegar lá, junto com o auxílio dos médicos, enfermeiros que atuaram naquele momento às pressas para conseguir salvar esses pacientes. 200 pessoas tiveram que deixar o prédio 1 e o prédio 2, que também foi atingido pela fumaça. Hoje o prédio 2 ele já está funcionando, o prédio 1 está desativado, a gente tem, segundo o Ministério Público, um estudo sendo elaborado para ver se é viável que o prédio 2 consiga segurar aí os atendimentos que o prédio 1 fazia, mas a assessoria de imprensa do Hospital Federal de Bom Sucesso diz que não é viável isso, que não tem como acontecer. Então, tá esse embate aí, a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer. Muitas famílias perderam pessoas que estavam internadas aqui. No dia da tragédia, 3 pessoas morreram, ainda enquanto estavam sendo transferidas para outras unidades e para fora do hospital, que naquele momento estava em chamas. Depois do incêndio, depois que as pessoas foram transferidas, outras acabaram morrendo também. A gente não tem a certeza aí quantas em decorrência do incêndio, nem isso foi dito. Bom, para a gente entender um pouquinho melhor e relembrar desse mês, preparei uma reportagem na parceria do Milton Oliveira, da Isabel Boixá e também da Juliana Eckhardt. Vamos dar uma olhada juntos. Dava para ver de longe a maior unidade de saúde do Rio de Janeiro debaixo de uma nuvem de fumaça. 27 de outubro de 2020, um dia que ficou na memória de quem estava no Hospital Federal de Bom Sucesso, na zona norte do Rio. O incêndio começou no almoxarifado do prédio 1, mas a fumaça se espalhou rápido e a correria também. No dia do incêndio, pacientes que estavam no prédio que pegou fogo tiveram que deixar o complexo hospitalar. Muitos precisaram atravessar essa rua aqui, em cima de macas, e buscar abrigo naquele prédio ali, uma borracharia. Falei, vem, todo mundo entrou aqui dentro, a gente acolheu todo mundo, graças a Deus. Todo mundo foi socorrido com sucesso. Por telefone, uma funcionária do hospital que não quis se identificar, relembra aquela terça-feira, onde ela e os colegas tiveram que ajudar a salvar cerca de 200 pacientes. Todas as categorias se mobilizaram para prestar socorro aos pacientes. Rimaqueiros correndo, pessoal da limpeza, administrativos, médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas. Sabe, naquele momento eu percebi que ninguém estava preocupado com a sua própria vida, mas estavam preocupados em salvar pessoas que não tinham condição de se salvar, né? A gente veio até a cidade de Belford Roxo, que fica na Baixada Fluminense, porque aqui era onde vivia o Marco. O Marco era garçom e pai de 4 filhos. Ele deixou a casa aqui onde ele morava no início do mês passado para ser atendido no Hospital Federal de Bom Sucesso, mas só conseguiu um leito na CTI no dia 26, um dia antes do hospital pegar fogo. O leito era no prédio que pegou fogo. A Solange, que todos os dias ficava por 1h30 no trânsito para ver o sobrinho,
lembra da luta que terminou da pior maneira. Conseguiram uma ambulância, ele ia ser transferido até para o Souza Aguiar. Mas quando desceu, tirar ele do aparelho, ele não resistiu, porque ele estava precisando, ele dependia de tratamento especial, ele não podia ter saído do aparelho. Os 4 filhos do Marco ainda esperam por um documento do hospital para que possam receber um seguro, direito que deve ajudar a pagar as contas. Eles também perderam a mãe em maio. Eles moram de aluguel e eles estão precisando até para encaminhar a vida deles, né? Porque ninguém espera que ninguém morre de repente. Marco foi uma das 3 pessoas que estavam internadas e perderam a vida ainda no hospital. Outros 18 que foram para outras unidades morreram nos dias seguintes. Ainda não há comprovação de quantas dessas pessoas morreram em decorrência do incêndio. O que causou a tragédia ainda é um mistério. A Polícia Federal investiga o caso. As testemunhas ainda estão sendo ouvidas e as imagens das câmeras de segurança analisadas. Não tem data para concluir o inquérito. Mas no dia do incêndio, os bombeiros confirmaram que a unidade não tinha certificação de aprovação da corporação. Que documento é esse que não tinha? O certificado de aprovação definitivo nosso. Tinha sistema preventivo, eles têm 2 cisternas grandes, uma de 300 mil litros, outra de 1.200.000 litros. Recurso hídrico e material para o combate ao incêndio, de ordem nenhuma faltou para a gente, tanto do hospital quanto nosso próprio do Corpo de Bombeiros. Se houve um incêndio, obviamente houve uma falha, principalmente na parte de prevenção. Um relatório da Defensoria Pública da União do ano passado alertava para problemas na estrutura de combate a incêndio no Hospital de Bom Sucesso. A unidade estava com hidrantes desativados, mangueiras danificadas e sem qualificação para uso. O documento apontava também um alto risco de explosão e inoperância do sistema elétrico. Nos transformadores foram registrados superaquecimento. Eu estava aqui no dia do incêndio, numa atividade do sindicato, e não existia um menor plano de contingência, os profissionais totalmente perdidos, de onde colocar os funcionários. Então falta manutenção predial, falta diálogo com os trabalhadores, falta treinamento permanente para as condições como essa, condições adversas como essa, né, que poderiam ser minimizadas. Depois do incêndio, o hospital ficou mais de uma semana sem funcionar. Funcionários foram informados que poderiam ser transferidos para outras unidades e chegaram a protestar, buscando a retomada das atividades. Dos 2 prédios atingidos pela fumaça, um já voltou a funcionar. Mas o prédio 1, que segue interditado, era onde ficava o CTI e eram atendidos os casos mais graves. O Ministério da Saúde informou que há um estudo para que o prédio 2 também possa ser usado em casos de alta complexidade. Isso até o prédio 1 voltar a funcionar. A gente pediu uma entrevista para a assessoria do hospital, mas não conseguimos por falta de espaço na agenda dos porta-vozes. Enquanto a resposta não vem, famílias tentam entender o que realmente aconteceu naquele dia. Mas qualquer uma pessoa que via sabia que ele ia pegar fogo, porque a gente passava pro lado para falar com a assistente social, a gente viu uma xerofada cheia de fios pendurado. Eu acho que é muito descaso, sabia? Porque não tem outra explicação, gente. Eles sabiam que ia acontecer isso. Não há nada mais revoltante que o descaso. Em nota, o Ministério da Saúde e a Superintendência Estadual do Ministério da Saúde do Rio de Janeiro informaram que estão empenhados para a retomada plena do complexo hospitalar. Desde o dia 4 de novembro, os serviços realizados nos prédios 3, 4, 5 e 6 do Hospital Federal de Bom Sucesso foram retomados. Ainda segundo a nota, o prédio 2 passou por uma revisão da parte elétrica e o ambulatório já está funcionando. O prédio 1, onde houve um incêndio, ainda passa por perícia pela Polícia Federal. O Ministério da Saúde informou que assim que o prédio for liberado, vão ser realizadas obras para o reestabelecimento das estruturas afetadas, obedecendo aos rígidos critérios de segurança. Nesse domingo, 57